Opa, aqui é o Fernas, esse é mais um vídeo do canal. Nós vamos falar hoje sobre Kite, tá certo? Só relembrando para quem tá chegando agora e não conhece, esse aqui é um canal de RPG de mesa, tá? De Vampiro à Máscara, V5. É um canal que é um hobby, uma diversão, uma brincadeira, tá? Um jogo. Eu sou um jogo de contar histórias, né? Onde um conta uma história, o narrador conta uma história, e aí pessoas que interpretam ali personagens, né? Os personagens que as pessoas interpretam tomam decisões e a história se movimenta. O meu canal tem um monte de tutoriais de jogar Vampiro à Máscara V5, dicas também ali de RPG, tem crônicas que eu faço aqui no canal, jogo com seguidores, ou seja, tem um monte de coisa aqui no canal. Então, quem gosta de RPG de mesa, fica à vontade aí para conhecer, tá certo? E fiz uma enquete no canal aí recentemente, perguntando o que o pessoal queria ver. Ganhou, né, o tema do clã, né, de falar do lore dos clãs. Eu já tinha feito vídeos da mecânica dos clãs, mas não falei do lore, né, mais profundamente. Então comecei aí uma ampla pesquisa e trouxe bastante conteúdo sobre os clãs e fiz vídeos sobre todos os clãs, tá? Eu primeiro expliquei o que era um clã, e aí fui clã a clã, passando por todos até chegar nesse momento que na verdade os clãs acabaram, não existem mais clãs, mas existem outras opções para preencher na hora que você faz sua ficha de personagem, no campo ali clã, né? Se você não escolhe nenhum desses clãs, você tem duas opções, né, extras, digamos assim. Uma delas é o Kite, que a gente vai falar hoje, e a outra é o Sangue Fraco, que a gente vai falar num próximo vídeo. Vamos falar do Kite, então. Vamos lá, né? Os Kitifs, eles têm algumas características, né? Então, qual que é a ideia primeiro? O que é um Kitif? O Kitif é o sem clã. Como assim, Fernas? Como é que pode ter? Para quem não conhece vampiro, pode surgir essa dúvida. Como é que pode um vampiro não ter um clã, né? Bom, para começar, o primeiro vampiro de todos não tinha um clã, né? Era Caim, né? Pelo lore, né? Oficialmente, né? Apesar de ter gente que debate se é Caim, né? Como eu sempre falo, né? Nos vídeos, tudo no lore é passível de discussão, né? Tem vampiros, por exemplo, que dizem que Lilith era a primeira vampira, né? Mas enfim, vamos assumir com pretexto, né, que é o oficial, né? Caim é o primeiro. Se o Caim é o primeiro, o discurso cainita, né? Se o Caim é primeiro, os filhos de Caim, Enoque, lembra aqueles lá que eu mostrei, que eu falei lá no primeiro vídeo, eles também não tinham clãs. O primeiro vampiro de fato, os primeiros vampiros que de fato começam a ter clãs são os antediluvianos. E os antediluvianos, quando abraçam a quarta geração, que começa a ter essa questão dos clãs, tá certo? Teoricamente, você pode olhar por dois aspectos. Existe um aspecto de que pode ter tido um antediluviano que não formou clã, e esses descendentes desse antediluviano, ou até do próprio Caim, gerou ali alguns caitifes, né? Um vampiro sem clã, né? Mas isso é uma teoria, a teoria do Stoneman, né? Que eles colocam ali, né? No vampiro, né? Agora tem a do Homem de Pedra, digamos assim, né? Mas existe também a lógica da falha do abraço, porque isso é algo que detectam também quando kindreds, né, vampiros de clã, abraçam e sai um caitife, tá? Isso também acontece, que são a falha no abraço. Então essa é a explicação mais oficial e a mais correta. Você tem alguns caitifes que são abraçados por outros kindreds e nesse abraço ele não, a maldição, né, que vem lá do sangue do clã, na hora que se conecta ali no corpo, o cara vira um vampiro, mas a maldição não vai para frente, não impacta, e aí de repente ele fica com uma anomalia, né, e um ser ali sem maldição, tá certo? Sem maldição, entre aspas. Ele tem alguma... A maldição, como é que funciona na mecânica a maldição do Kaitif? Ele tem três, na verdade, embutidas. Ele tem uma que é menor, que ele não pode comprar pontos de status, né?
na criação do personagem, ele pode ganhar ao longo da crônica depois. Tem uma outra que o storyteller, né, o narrador, pode ir lá e dar 2 dados de penalidade em testes sociais do caitife, porque a verdade, e aí eu vou explicar pelo lore, mas a lógica é que ele é um pária da sociedade, né? E a outra é que, dado que ele não tem nenhuma, que aí não é bem uma maldição, mas a lógica ele não tem nenhuma disciplina onde a linhagem de sangue dele facilita o aprendizado. Assim também não tem nenhuma que complica. Então ele fica num meio termo, onde todas as disciplinas, o caitife gasta 6 pontos por nível para upar, ao invés de 5 pontos, né, quando é do clã, por exemplo, e 7 quando não é do clã. Então, porque ele não encaixa em nenhum dos 2 cenários. Nenhuma disciplina é do clã e nenhuma disciplina não é do clã. Então ele fica no meio do caminho ali, tá certo? E ele pode pegar quaisquer 3 disciplinas. Então, o caitife, ele muitas vezes é escolhido porque ele permite esse combo mecânico, tá? De você poder misturar as disciplinas que você quer aprender. Outro motivo pelos quais as pessoas gostam, né, do caitife é também a lógica de você não querer uma das maldições tradicionais dos vampiros, e aí você cria meio que um vampiro à la carte, né, que você escolhe, né, uma ideia do RPG, né, você monta o seu personagem com mais liberdade. Mas isso traz consequências em termos de lore, em termos de interpretação, de roleplay nos jogos, porque o caitife, ele é um pária, ele é um cara totalmente afastado do mundo do vampiro. Então as seitas não gostam do caitife. A Camarilla não gosta do caitife, trata ele mal, muitas vezes nem aceita eles dentro da seita, né? O Sabá usa eles como bucha de canhão, né? Tipo, vê que eles são vampiros, podem fazer alguma coisa, então bota eles na linha de frente, e se eles forem descartados, sem problemas. Já os anarquistas são os que mais aceitam, mas entenda a palavra, aceitam, tá? Não significa que eles são bem tratados ou respeitados dentro do anarquista, né? Eles são aceitos dentro do movimento, tolerados, mas a ideia dos clãs, né? A ideia, por mais que os anarquistas sejam contra a hierarquia, uma coisa é a hierarquia de geração e coisas tipo que os anarquistas são bem avessos a isso. Outra coisa é a estrutura do próprio clã, né? Aí é uma coisa mais pesada ainda. Então, mesmo dentro do grupo anarquista, eles ainda sofrem, né, uma rejeição ali, né? Eles são párias dessa sociedade também, tá certo? Mas, de fato, a maioria dos caitifes acaba indo para lá, tá certo? A gente tem alguns caitifes relevantes, tá? Na história. Deixa eu falar alguns deles aqui. A gente tem, eu já falei do Stoneman, né? Que é essa ideia de eventualmente de ser um antediluviano, o próprio Caim. Tem um caitife famoso chamado Joseph Pander, que ele liderou os caitifes no Sabá e participaram, né, de rebeliões e coisas do tipo, e aí ficou, isso é daí que vem o apelido dos caitifes serem conhecidos como Pander, né? Pander de P-A-N-D-E-R, tá? E aí tem 2 aqui que se destacam mais, a Maldavis, né? A Maldavis, ela é um desses casos que eu falei de um abraço falho, né? Ela foi abraçada por um Tremere, mas acabou não dando certo, digamos assim, dentro dos Tremeres, né? Dentro do abraço, e aí ela virou uma líder importante anarquista, tá? No Chicago, né? Na cidade de Chicago by Night. Então ela é uma personagem relevante ali no livro do Chicago by Night, tá? Então, volta e meia ela pode aparecer. E falando de Chicago by Night, aproveitando, né? Quando na crônica Sacrifice tem uma eleição no final da crônica, né? Onde o príncipe deixa os clãs votarem, né? E quando o príncipe deixa os clãs votarem, adivinhem, os caitifes não votam, né? Nem os caitifes, nem os sangue fracos, tá certo? E aí tem um que é o mais famosinho, é o Mukhtar Bey. Ele é um príncipe,
né? É um vampiro de 7ª geração que se transformou o príncipe em Cairo, tá? Então, ele de fato é uma grande exceção aí dentro do grupo dos Caitifes, um Caitif que chegou ao topo, tá certo? Que virou príncipe. Então, é essencialmente isso, né, que tem para dizer sobre o Caitif. Ele acaba sendo utilizado como uma ferramenta pela maioria das seitas, né, principalmente, mas ele acaba se identificando mais com os anarquistas e pisando ali. É mais comum você fazer um Caitif numa crônica anarquista, por exemplo, faz bastante sentido. E, inclusive, na crônica de Las Vegas, né, que eu estou fazendo com a crônica anarquista, tem Caitif, né, na mesa, jogando. Então, assim, essa é a lógica. O Caitif, você sempre tem que estar com ter isso na cabeça, que você no Elísio vai ter muita dificuldade, tá certo? Uma reunião do Elísio, você sempre vai ter aqueles 2 dados de desvantagem, vai atrapalhar muito qualquer teste então, qualquer convencimento, qualquer coisa. Se você tiver uma boa ideia como Caitif, talvez valha a pena você sussurrar no ouvido de alguém do seu círculo e deixar a pessoa do seu círculo falar por você, né? Talvez seja mais efetivo, né? Exatamente por essa barreira, né? E aí eu quero falar, por fim, agora de uma coisa diferente, tá? Que é única aí do V5 aí. Opa, então vamos falar de uma coisa meio bizarra aqui, que é o kineticismo, tá certo? O kineticismo, ele é uma disciplina. Ele é uma disciplina exclusiva dos Caitifs, tá? E é uma disciplina que usa a energia cinética. Então, o Caitif pode usar a energia cinética e ele tem que combinar isso com conhecimento de física, tá? Que eu entendo que entra ali em ciências, e você precisa fazer um teste, né, da sua disciplina com ciências, rolar dados e ver o quanto você consegue fazer as coisas. Tem 5 poderes, uma para cada nível. O primeiro poder, ele gera ali diminui um pouco o dano que ele toma. O segundo, ele faz uma projéteis mudar de direção. Ele pode fazer uma bala que estava vindo para ele e para outro, ou estava indo para outro e para outro, coisa do tipo, né? O terceiro poder, ele toma um dano e aí ele devolve parte desse dano na hora que ele acerta o inimigo, né? Ele adiciona parte desse dano no dano dele contra o inimigo. O quarto lá, ele dá um dano grande lá, e o quinto, ele faz uma mega barreira para se proteger. É um negócio assim, tá certo? Mas queria ressaltar bem forte que é o seguinte: isso aqui não é completamente canônico. Assim, é canônico, foi aprovado pela Paradox, pela White Wolf e coisa do tipo, mas ele surgiu neste livro aí. O que é esse livro? Esse é um livro de LARP, tá? Live Action Role Playing, tá? O LARP, que é um teatro. É o tipo de jogo que você se reúne com pessoas num ambiente, tem que ser sempre presencial, né? Você finge ali ser um personagem e você atua como esse personagem, você faz esse teatro, então você caminha de um lugar para outro, faz toda uma encenação, tudo isso é parte do jogo, tá? E o jogo, ele se torna muito mais roleplay do que a parte da mecânica das coisas. Então, ele funciona diferente do RPG de mesa, tá? Obviamente que o Vampiro à Máscara, né, ele nasceu ali ele tem uma ligação muito íntima com o LARP, mas não significa que o que é válido para o LARP é válido para RPG de mesa, tá certo? São coisas separadas, de fato. Eu mesmo nunca joguei LARP, tá? Eu fiz até um vídeo sobre o que é LARP uma vez aí no canal, eu acho que eu até deletei, mas tem, né? Eu já tive curiosidade e vontade de participar, mas nunca participei de LARP, tá? Então, assim, LARP é uma outra prática, ela tem essas outras características, tem uma série de regras de segurança, de como que você deve jogar LARP, para que ninguém se machuque, né? Não aconteça nada ruim. Mas a grande lógica, né, é que surgiu, é um livro de 2021, com toda uma pegada para LARP, e aí criou-se dentro desse livro essa disciplina dos Caitifs, chamada kineticismo, tá certo?
Mas pro RPG de mesa, Fernas, ela é canônica? Não, não é, tá certo? Não tem nos livros de RPG de mesa e elas não... O Caitifes não tem, ninguém tem essa disciplina, isso não existe, tá certo? Mas se você quiser incorporar na sua crônica, tá? E aí é uma decisão de vocês, tá? Cada um incorpora na sua crônica o que bem entender. Eu trago no canal coisas que possam ser interessantes, né? E que eu vejo que são interessantes. E essa pesquisa que eu fiz dos clãs acho que me ajudou muito nisso. Isso daí, se você quiser colocar, tenha em mente que isso tem que ter um impacto no lore. Isso tem que ter um impacto de como o Caitifes vai ser visto, né? Porque ele deixa de ser um pária total da sociedade, ele passa a ser um cara que tem uma habilidade que é exclusiva dele, né? Que é só ele que consegue dominar. Então passa a ser, e é uma habilidade poderosa, tá? Então assim, passa a ser algo que você precisa colocar isso na cabeça, que isso impacta toda a dinâmica do mundo do vampiro a partir do momento que o cara desenvolve um poder próprio, né? A justificativa desse poder próprio pode vir até naquela pegada do Stone Man, né? Que eu falei, que não é que o Caitifes é uma falha total, ele veio de um abraço, às vezes, de um vampiro, lá de um antediluviano que simplesmente não fundou um clã, ou do próprio Caim, ou de outros, né, vampiros ali desgarrados, né, assim, nesse sentido que foram, né, tendo a sua linha, uma linha desconectada, né, mas sim, também tem aquela questão do abraço, né, não funcionar, como eu expliquei. Enfim, você vai encaixar na narrativa do jeito que você entender que é mais correto, tá certo? Bom, é isso aí o kineticismo, tá? E aí agora só para concluir, né? Então, queria agradecer aí todo mundo. O próximo vídeo do Sangue Fraco. Espero que vocês tenham gostado aí. Dê um like, se inscreve no canal. Grande abraço. Tchau!